no versículo 13. Vamos fechar? Evangelho de João, capítulo 16, verso 13, diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Amém? Eu estou lendo o Evangelho de João, capítulo 16, no verso 13, que diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Você crê que de fato o Senhor Jesus irá falar conosco através desta palavra? Amém? Glória a Deus. Então repita após a minha leitura com bem sólida voz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, porque da verdade ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Amém? Você crê que de fato o Senhor Jesus irá falar conosco através desta palavra? Então, por favor, por gentileza, fazer suas mãos, põe a mão sobre a região do seu coração. Pai bendito, Deus amado, Pai querido, Senhor, nesta noite nós estamos aqui na tua casa, meu Deus, viemos aqui para ouvir a tua palavra. Meu Deus, vem com o teu Espírito Santo, e toma os lábios do pregador, toma os lábios do mensageiro, Pai querido, que eu diminua e que o Senhor cresça. Prepara agora cada ouvido para ouvir, cada coração para receber. A fala também, meu Deus, do que nos acompanha através da internet, à distância. Vem com o teu Espírito Santo e que a tua palavra vá e produza o resultado para a qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja feito, e toda a igreja diga amém, Senhor. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Oh glórias, oh glória, glória ao teu nome, Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo louvor. Glória a Deus. Amém. Toma o seu assento, por favor, por gentileza. No Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 13, a qual nós lemos, que diz que o Espírito da verdade, ele vos guiará. O Espírito vai vir, e vai anunciará o que há de vir, está dizendo aqui na parte B, no finalzinho. Então Jesus, no anonimato, ele foi anunciado através de João Batista também. Quando ele batizava, ele falava: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus, da ira futura? Então Jesus estava sendo anunciado por João Batista. Ele estava ali no deserto preparando o caminho para que o Senhor Jesus viesse. É interessante que aqui no Evangelho de João, no capítulo 13, como nós lemos, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e eu vou há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, vou há de anunciar. Então você vê, nós estamos aqui todas as quarta-feiras buscando, ou seja, a presença do Espírito Santo, buscando cada vez mais nos enchermos da presença de Deus através da palavra. E o profeta João vai relatando, vai dizendo que nos últimos dias, nos últimos tempos, o Senhor derramaria do teu Espírito sobre toda a carne, sobre todos os jovens, todos os velhos, e os nossos filhos profetizarão. As promessas, o profeta Joel vai estar falando. Então, nós estamos aqui buscando todos os dias a presença de Deus sobre a quarta-feira, para que nós vamos cada vez mais nos encher, para que o Espírito da verdade, ele venha nos guiar, nos conduzir o caminho que nós devemos andar. Amém? Então,
Até mesmo o Espírito Santo de Deus também tem poder para levar até a pessoa para o deserto, né? Ele continua guiando a pessoa no deserto. Eu quero que você vá lá em Êxodo, por favor. Vá lá em Êxodo, no capítulo 13. Em Êxodo, capítulo 13. Vai comigo lá, por gentileza. Êxodo, capítulo 13. No versículo 18. Olha o que diz aqui. Todos acharam? Vou ler o verso 17, né, que o texto em cima está dizendo que Deus guiou o povo pelo caminho. Olha aqui. E aconteceu o quê? E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo de Deus, não levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa e vendo a guerra torne-se ao Egito. Deus tinha acabado de libertar o povo do Egito da escravidão. O povo não sabia lutar, o povo não sabia guerrear, o povo só sabia tomar chicotada, amassar barro, amassar barro, e era isso que era a vida daquele povo de Israel. Então Deus não permitiu que eles fossem por um caminho mais rápido, porque eles poderiam ver a guerra e tremer, ficar tremo, não saber como agir, como fazer, e voltar para o Egito, para a escravidão. Aí no versículo 18 vai dizer, mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, ou seja, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Então você vai ver que Deus vai estar conduzindo o povo para o deserto. E Deus vai fazer o quê? Que eles façam voltas, dando voltas e mais volta. Não é verdade? Às vezes a pessoa está num lugar, você já fica dando uma voltas e mais volta, ou seja, porque Deus está preparando a vida dela, Deus está fazendo dela, ou seja, uma pessoa mais forte, capacitada para guerrear, amém? Então você vê que o povo de Deus, o povo de Israel, vai estar sendo liberto agora da escravidão, e agora está sendo guiado pelo próprio Espírito Santo de Deus, pelo próprio Deus. Continua lendo comigo, por favor, no verso 19. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamento ajuramentado, ou seja, fez um juramento aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Ou seja, eu estou aqui, mas eu não sou daqui, eu sou hebreu. Ou seja, eu estou aqui, mas quando eu morrer, leva os meus ossos com vocês. Não deixa meus ossos aqui não. Então você vê que ele está fazendo um juramento com José. Assim partiu de Sucote e acamparam em Etã, a entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Então você vê que Deus está guiando o povo, o Espírito Santo está conduzindo o povo ali, o próprio Deus está guardando de dia e de noite. O próprio Deus, Ele guarda também a minha e a sua vida, a nossa entrada e a nossa saída, amém? Continua lendo comigo, por favor, no versículo 22. Acenda a luz, por favor. Nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem coluna de fogo de noite. Está vendo? Deus nunca abandonou o povo de Israel. Deus nunca nos abandona. O fato da pessoa, ela está passando por um momento difícil, de aperto, um momento de deserto, no deserto, não significa que Deus não está com ela, não significa o que o Deus o abandonou. Ele falou o quê? Que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então você vê que o povo de Israel estava no deserto, mas Deus em momento algum havia abandonado. Lá em Isaías 49, no verso 15, 16, relata que ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta ou que cria, ou seja, o Senhor todavia, Ele não se esquecerá de ti, e eis que tem nas palmas de suas mãos os seus nomes gravados. Então, ou seja, o meu nome, o seu nome, estão gravados na palma das mãos do Senhor. Então, em momento algum Ele vai nos abandonar.
Amém? O momento onde vai te abandonar também não. O momento do deserto é o momento que vai estar sendo provado. Amém? Eu quero que você vá comigo lá em Salmos 143, em Salmos, porque Jesus vai ser tentado, vai ser provado. Ele vai ser guiado por quem? Pelo Espírito Santo também. Lembra disso? Ele foi tentado, né? Pelo Satanás. Vai lá em Salmos 143, por favor. Salmos 143. No verso 9 diz assim, 143 de Salmo, verso 9: livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, porque em Ti é que eu me refugio, que é o meu refúgio. Na verdade, dizendo, Senhor, me livra de todos os meus inimigos, em Ti que é o meu refúgio. Ou seja, o meu refúgio, o seu refúgio é no Senhor. Amém? Versículo 10 está dizendo, ensina-me, Senhor, a fazer a Tua vontade, pois é o meu Deus. Guia-me o Teu bom Espírito por terra plana. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele vem te conduzir, te guiar no caminho que você tem que andar. Amém? Porque, ou seja, a vontade de Deus, ela é perfeita, boa e agradável. Há caminhos que para o homem parece perfeito, mas o final acaba conduzindo o caminho para a morte. Então está dizendo, ensina-me, Senhor, a fazer a Tua vontade, guia-me no Teu bom, ou seja, no Teu bom Espírito em terra plana. Porque quando nós somos guiados na presença de Deus, caminhando junto com Ele, ou seja, da maneira que Ele quer, nós estamos fazendo as coisas corretas, o bem, amém? Estamos indo para o caminho do bem, porque às vezes pensamos que estamos indo para o caminho correto e acabamos indo para o caminho que nos leva à morte. Você tem que pedir para o Espírito Santo de Deus conduzir a sua vida. É isso que tem que pedir para Ele. Peça isso a Ele, amém? Como Ele fez com o diácono, o Felipe. Quero que você vá lá em Atos 16, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Olha o que Ele vai fazer com o diácono Felipe, aliás, capítulo 8, mas depois eu vou em 16 também. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, no versículo de 29. Que diz assim, e disse o Espírito a Felipe, chega-te e ajunta-te a este carro. Então você vai ver que o Espírito Santo de Deus está conduzindo, guiando, ou seja, ali Felipe, para estar ensinando o Tíope, que estava lendo algo da parte de Deus, mas ele não entendia que ele estava lendo da parte do profeta Isaías. E você sabe aqui o que disse no versículo 30, e correu Filipe e ouviu que lia o profeta Isaías, e disse, entende tu o que tu está lendo? Entende tu o que tu lês? Ele disse, como que eu podereis entender, se não tem ninguém para me ensinar? Rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar que estava escrito que ele lia era esse, foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado, e seu julgamento a quem contará a sua geração, porque a sua vida tirada da terra. Então, ou seja, estava falando, e agora? Eu estou lendo de quem? É de um profeta ou de quem? Messias? Quem que é isso? Eu não estou entendendo. Aí ele vai começar a explicar, olha, você está lendo do Senhor Jesus, o Messias, é Ele, Jesus Cristo, o Criador dos céus e da terra, essa falando é dele. Aí ele vai ser levado, foi levado como ovelha muda, matador, e a palavra vai se cumprir. Amém? Então você vê que o Espírito Santo, ele que conduz a minha e a sua vida. E quando ele conduziu aqui do diácono Felipe, amém? Agora aqui em Atos 16 também, o próprio Espírito Santo de Deus também, ele vai falar para Paulo não fazer. Paulo queria ir para a Ásia, então ele vai falar assim, você não vai para a Ásia, porque muitas das vezes as pessoas tomam a decisão sem antes consultar a Deus, perguntar a Deus se é da vontade de Deus ou não. Tem coisas que é para você fazer, tem coisas que não é para você fazer. Olha aqui o que diz aqui em Atos 16. Olha aqui o que o Senhor vai dizer para Paulo. Todos acharam aí? Atos capítulo 16.
No versículo 6 diz assim: e passando pela Frígia e pela província da Galáxia, foram impedidos. Está vendo? Eles foram o quê? Impedidos. Não pode. Impedido por quem? Pelo Espírito. Está vendo? Foi impedido pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Então você vê que nem todo lugar, ou seja, nós temos que estar, ou seja, temos que ser conduzidos pelo Espírito Santo, e antes de tomar qualquer decisão, temos que perguntar se é da vontade de Deus, sim ou não, para que nós não venhamos fazer a nossa própria vontade, porque nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, para que nós venhamos fazer a vontade dele. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E quando chegaram a Mísia, intentavam a ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu, está vendo? Não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceu a Troade. Aí é onde ele fala, né, a Timóteo: passa em Troade, pega a minha capa para pergaminhos que estão lá. Não é verdade? Então, ou seja, ele vai passar agora em Troade, para poder ministrar, levar o Evangelho de Cristo, ou seja, levar a palavra de salvação. Então o Senhor não queria que ele fosse para a Ásia. E o Senhor vai falar: você não vai para ali, você não vai para este canto, não vai para este lugar. Nós temos que, antes de tomar qualquer decisão, perguntar se é da vontade de Deus, sim ou não. Eu quero que você vá em Atos 10, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, vai comigo aí, por favor. No versículo 18, Atos 10, verso 18, diz assim: e chamando, perguntaram-se a Simão, que tinha por sobrenome Pedro, que morava ali. E passando Pedro naquela visão, disse-lhe: o Espírito, eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu quem procuras. Qual é a causa por que estás aqui? Então você vê que, ou seja, guiou até mesmo Pedro, até Cornélio também. O Espírito Santo de Deus é que guia a nossa vida. É o Espírito Santo de Deus que guia as nossas situações, amém? A qual nós passamos, a qual nós vivemos, sejam momentos até mesmo no deserto. O deserto não é para você morrer, o deserto é para você crescer, amém? Então, ou seja, até mesmo Jesus foi levado pelo Espírito também, ou seja, Espírito Santo, para o deserto. Aí é onde Satanás vai o quê? Vai começar ali tentar, tentações. Depois de 40 dias ali, né, passado o jejum, vai acontecer o quê? Depois, logo passado por essa provação, os anjos de Deus vêm ali e dá a ele de comer Jesus, não é verdade? Vai comigo em 2ª Epístola de Pedro, no capítulo 2, vai comigo lá, por favor, em 2ª Epístola de Pedro, capítulo 2, Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, no versículo 9, diz assim: assim, sabe o Senhor livrar das tentações os piedosos, os reservar, os injustos, para o dia do juízo, para serem castigados. Olha só, para serem castigados. Mas, principalmente, aquele que segundo a carne anda em consciência da imundícia e desprezam as dominações atrevidas, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades. Ou seja, porque a vontade de Deus é que todos sejam alcançados, todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus, que todos venham ser salvos. Mas ele diz: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam, né? Quantos que ouvem a mensagem, mas não creem? Quantos ouvem a mensagem, mas não deixam o Senhor entrar no seu coração e mudar a sua vida, a sua história? A vontade do Senhor é que todos
veio ascensão, mas nem todos os receberam, não é verdade? Mas que o Espírito Santo de Deus venha conduzir, venha guiar a sua vida, em nome de Jesus. Sabe que Ele sempre nos conduz por um caminho bom, caminho que nos leva à paz que excede todo entendimento. Ele falou: eu vos dou a paz não como o mundo dá. A paz que o Senhor nos traz é diferente da qual do mundo. Então que o Espírito Santo de Deus, Ele vem te conduzir, te guiar pelos caminhos corretos que nós devemos andar. Amém? Toda a igreja se coloca de pé, por favor, por gentileza. Eu quero falar com você que acabou de assistir essa mensagem. Se você ainda continua andando em caminhos errados, se você ainda continua andando por caminhos tortuosos que estão te levando para a perdição, peça para que o Espírito Santo de Deus conduza a sua vida, porque o caminho dele é bom. Ele falou: eu sou a porta, aquele que entrar por mim achará pastagem. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem outro caminho. E você vai ficar aí até quando? Ele falou: eis que cedo vem e sim demora. Jesus está voltando. Então, deixe Jesus entrar no seu coração, fazer morada e mudar a sua vida, mudar a sua história. Porque Ele virá como ladrão, ninguém sabe o dia nem a hora. Então, eu quero que você venha nos fazer uma visita. Se você ainda não conheceu Jesus como Salvador, faça isso. Amém? Porque eu quero também cuidar também da sua alma, também, te ajudar também. Então eu quero que você anote o endereço da Paz e Vida, da Praça da Bandeira, que fica na rua Joaquim Nabuco, lote 22, quadra 83, a 500 metros da rodoviária da Praça da Bandeira e a 100 metros do Campo do Cruzeiro. Eu estarei aqui aguardando por você às quarta-feira e sexta-feira, 9 da manhã, 3 da tarde, 7 da noite. E domingo às 8 horas da manhã e 3 horas da tarde, 6 horas da noite. Venha nos fazer uma visita e você vai estar retirando, ganhando um livro, Jesus, a Bíblia completa, gratuitamente. Então venha nos fazer uma visita, em nome de Jesus. Eu sou o pastor William Santos.